Eu sei que às vezes você fica até chateado com as notícias que a gente traz, porque na maioria são coisas complicadas acontecendo com o nosso Brasil. Mas se a sua vida tá difícil, se tá complicado para você, pro Lula vai estar mais do que para você, porque a vida dele não tá nem um pouco fácil dentro do Congresso Nacional e é de lá que saiu o impeachment. E eu vou falar sobre isso aqui com você. Também a turminha da lacração não cansa de passar vergonha e foi no STF, contra o STF, por causa de uma decisão favorável a Bolsonaro. Mas assim, sem base, sem fundamento, e a ciência só funciona na hora que é pelo interesse deles. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Enfim, muita coisa nova, muita matéria importante sobre CPI, a gente vai falar. Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso segundo editorial do dia, o editorial hora do almoço, né? Então, peço a Deus que a sua mesa seja farta, repleta de bênçãos. E obrigado por estar me aceitando num horário tão especial dentro da sua casa para a gente poder falar desse assunto tão complexo, né? Política. Mas eu quero que o brasileiro tenha acesso, tenha conhecimento, saiba realmente o que é a política brasileira e acredite que o nosso Brasil pode dar certo e vai dar certo. É só ter fé. Combinado? Bora começar com a matéria? Então vem comigo. Nossa meta rumo a 1.400.000 seguidores. Eu sei que você pode me ajudar nisso. E muita gente reclamando que não está recebendo as notificações do vídeo. Entra, clica no sininho lá, que aí o YouTube passa a te notificar. Se é que a esquerda deixa, né? Mas bora pra cima. Vamos começar com essa matéria aqui do Conexão Política. Dá uma olhada nisso. Lira admite que Lula não tem base para aprovar matérias no Congresso. Você tem noção do quanto isso aqui é forte? Tá? Ao contrário de 2003, quando chegou à presidência pela primeira vez, Luiz Inácio Lula da Silva não vive a tradicional lua de mel com o Congresso Nacional e já enfrenta dificuldades, inclusive na articulação dentro desse início de terceiro mandato. Ele não está conseguindo controlar nem o seu próprio governo. Os ministros já estão se degladiando, já estão quase saindo no tapa. Lá dentro do Congresso, ninguém está dando moral para o Lula. Promessa de cargo, de benefício, ele pegou uma turminha do Centrão ali. Mas ele já está tendo que enfrentar dificuldades, inclusive com ministros, com gente que eles colocaram lá dentro. A Gleisi Hoffmann quer papar tudo para dentro do PT, que a coisa está complicada. Então, Lula já começa a sentir no seu cangote um bafo que chega bem pertinho da orelha dele e fala assim: impeachment, impeachment. É isso que ele está ouvindo. Sabe por quê? Porque Lira, hoje, é o primeiro-ministro do Brasil. Não tenho dúvida disso. O nosso sistema presidencialista é fachada. Lira está querendo brigar pelo sistema semipresidencialista, ou seja, o sistema presidencialista o presidente manda. Não é assim que funciona aqui. O semipresidencialismo tem um primeiro-ministro que ajuda o presidente ou que faz até um contraponto. Parte das tarefas de Estado é do ministro, parte das tarefas é do presidente. No dado momento e na atual circunstância, eu sou até favorável a isso, viu? Mas a grande questão aqui é, o Arthur Lira, por muito tempo ele silenciou, esperou 2 meses se passarem, até que ele, enfim, em um evento na Associação Comercial de São Paulo, ele disparou. O momento é de estabilização interna no executivo e por isso não há maioria para deliberar sobre qualquer assunto do governo. Ou seja, o governo não consegue aprovar os projetos e as leis que ele quer. Por um lado, é bom demais, porque o governo não tem projetos bons. O governo tem só projetos ruins. Por outro, é ruim demais, porque o Brasil vai ficar estagnado e parado por 4 anos, até que esperar que o povo acorde novamente e relembre quem é o PT da impunidade, quem é o PT das malas de dinheiro, quem é o PT que fez tudo aquilo com o Brasil, dos maiores escândalos de corrupção que o mundo já viu. Quem é o PT que chegou e falou que ia abrir as portas para o comércio internacional e o Brasil ia se abrir para o mundo. Para que mundo? Para o mundo da ditadura? Para o mundo de ditadores sanguinários, considerados quase que um Hitler pela própria ONU e PT, se recusa até a assinar uma nota de repúdio contra eles?
Pois é, essa é a realidade que nós temos, mas essa é a realidade que a gente tá vendo cada vez mais próximo do fim. Por quê? Porque o povo brasileiro elegeu um Congresso conservador que não vai aceitar essas pautas progressistas, absurdas e muito menos vai permitir que o governo se cresça contra o povo brasileiro. O povo brasileiro já não aceita. O que está acontecendo com a MST? Tarcísio mandou prender aqui. Vai ser exemplo. Lá no Mato Grosso, o governador já mandou prender também. Galera do MST que está invadindo terra. Lá na Bahia, o governo é petista, o povo tira na marra. A coisa mudou. Tá diferente. Então agora a gente começa a enxergar e começa a ver que o povo não quer mais essa pauta absurda. Muita gente votou enganado porque a mídia enganou o povo. Mas na verdade, no final das contas, o povo sabe muito bem o que ele quer. E ele não quer o PT fazendo os mandos e desmandos, essa ala progressista que desfaz as rupturas da família tradicional, que chacotam com os cristãos, que destroem os bons princípios. Isso não é para o povo brasileiro não está preparado para isso. Vamos lá, vamos para a segunda matéria aqui. Exemplo: Senado recorre no STF contra fim de investigações a Bolsonaro pela CPI. A CPI da Covid, ela, assim como a CPI dos atos antidemocráticos, ela terá, ou teve, né, poderes próprios de investigação do judiciário. Então, segundo ela apurou um crime gravíssimo do Bolsonaro. O crime de pandemia. O que é o crime de pandemia? Bolsonaro andou sem máscara, falou cuspindo perto das pessoas e fez um caos. Então o Bolsonaro deve ser preso por isso. Chegou na PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, é o órgão do Ministério Público responsável para dizer se a ação tem que acontecer ou não. E a PGR falou: não tem que acontecer. Isso é absurdo o que os senadores estão pedindo. Aí foi para a mão do STF. Não caiu na mão do Alexandre de Moraes. Caiu na mão do Toffoli, tá? Um outro ministro. O Toffoli falou: a PGR tá certa. Vocês estão falando que Bolsonaro criou pandemia? Absurdo isso aqui. E arquivou o processo. Agora, nervosinhos, todos nervosos, esses mesmos senadores, inclusive o que encabeça isso é o Randolfo Rodrigues, ele entrou no STF contra a decisão do STF que determinou o arquivamento do processo que estava no STF. Deu para entender? Deu, né? Pediu para arquivar, o Randolfo recorreu para o próprio STF. A grande questão é que existe uma coisa que se chama ciência, tá? E a ciência, ela ora está de um lado, ora está do outro, porque ela vai descobrindo novos fatos. Só que assim, para essa turma lacradora, a ciência só serve e só vale quando está do lado dela. Quando está contra ela, ela não vale. Quer um exemplo? Segundo eles, a ciência dizia que esse vírus não foi criado por laboratório. E Bolsonaro, quando falou isso, inclusive cometeu calúnia, difamação. A ciência também falava que um pedacinho de pano que você põe na boca iria te salvar contra a Covid. E que também o lockdown ia trazer toda a infraestrutura para a Covid acabar o mais rápido possível. Só que novos estudos aconteceram. A Universidade Americana falou que sim, tem indícios mais do que fortes que o vírus nasceu num laboratório. Sim, tem indícios mais que comprovados que as máscaras não servem para nada e que o lockdown não funcionou muito, infelizmente. Essa matéria da Veja confirma isso. Está aqui. Teste de realidade. Vírus saiu de laboratório e máscaras foram inúteis. Isso não é uma pergunta. Isso é uma argumentação que a própria Veja traz com base nesses estudos. Então, no final das contas, se você observar realmente o que está acontecendo dentro desse ponto aqui,
senador está recorrendo contra a ciência atual. Pode isso? Ou a hipocrisia que se chama? Porque a ciência está falando que as máscaras não valem de nada. E Bolsonaro não estava usando máscara. E aí? Dá para mostrar um pouquinho, né? Mas vamos lá, tem mais coisas sobre esse assunto. Dá uma olhada nisso. O André Fernandes é o cara que correu atrás das assinaturas da CPMI. Eu tô gostando desse cara, eu não conhecia, tá? Se eu não me engano, ele é do Ceará, o André Fernandes. Eu não conhecia, eu tô gostando da gestão dele, tá? André Fernandes, vai continuar com o salário, tô pagando e tô feliz. Você é meu funcionário e tá fazendo um serviço perfeito. Outros funcionários, daqui 4 anos eu quero dispensar, mas você, pelo visto, vai ficar. O que ele fez? Além de ter corrido atrás das assinaturas da CPMI, ele disse que vai processar quem chamou ele de negacionista. Afinal, vários artigos, vários deputados, artigos de revistas e jornais disseram, inclusive falaram, porque ele não usou máscara, que ele era um negacionista. E agora, com essa nova decisão da ciência, com esse novo estudo e com a matéria publicada na revista Veja, ele está pretendendo agora processar todo mundo que chamou ele de negacionista, todo mundo que fez calúnias contra ele. Se vai dar certo, eu não sei, afinal. Depende do judiciário, né, André Fernandes? Mas, cara, tô gostando do trabalho que você está fazendo, tô gostando do trabalho que vem sendo feito, tá bom? Pessoal, é isso por hoje, tá? Eu não vou tomar muito tempo seu aqui na hora do almoço, né? Afinal, você quer se alimentar bem, você quer comer bem e não quer ficar falando aí de política muito tempo. Mas hoje eu consegui trazer umas notícias melhores para vocês. Vai me falar que não. As notícias hoje foram um pouquinho melhores, né? Mas assim, obrigado por tudo. Seu comentário é importante, dizendo se está gostando ou não, o que você quer que eu fale, se tem algum tema do momento que você quer que eu fale, tem que colocar. Vocês têm noção de quantos temas surgem todo dia? É muitos. Então, assim, para a gente poder falar, para não fazer 5 vídeos de 1 hora cada um, a gente reduz aqui um pouco, resume um pouco, mas você coloca no comentário, fala sobre isso. Então, eu sempre que leio, eu pego e são os temas que eu coloco aqui. Esse, por exemplo, foi um tema que pediram para mim falar, sobre a questão das máscaras e a matéria da Veja. Combinado? E lembrando, se você puder me ajudar aqui no canal, torne-se membro, tá? É importante. Ou adquira o nosso livro que está aqui na descrição, 20 regras para a vida. Você vai gostar do nosso e-book, você já faz um download, já sai fazendo a leitura. Tenho certeza que vai ser uma leitura produtiva para você. Tamo junto? Abraço, até amanhã, tô aqui com vocês.